próprio durante as nossas falas aqui, num dia histórico, Nassif, do Histórico. depoimento do Walter Delgatti. Tudo bem? Que depoimento, hein? Que depoimento. Depoimento do fim do mundo, né? Fim do mundo. Não, eu só estranhei o Glenn Greenwald entrar no meio da história lá com o Flávio Bolsonaro, defendendo a deputada e dizendo que o Delgatti é meio sonhador e tudo. Ele até pode ser isso, efetivamente, mas é estranho, né? Essas posições do Glenn, ultimamente, aí, de assumir um partidarismo político que ele não tinha antes, né? Ele desde a questão do Monark, né? Também a questão. Ele teve um problema com as eleições estadunidenses, né? Saiu do The Intercept por isso. Enfim, ele está na cena aqui. Agora, talvez isso tenha suscitado ali em função da Vaza Jato, que naquele momento o Delgatti contatou a Manuela Dávila, né? E a Manuela Dávila o indicou para o Glenn. Falou: olha, se quiser publicar essas mensagens aí. É uma relação totalmente diferente da que foi depois realizada ali com o Bolsonaro, com Carla Zambelli e companhia, né, Nassif? Pois é. Que inclusive tentaram, num certo momento, dizer que a Vaza Jato foi venda de banco de dados, que teve um delegado profissionalíssimo da Polícia Federal que juntou a imprensa e falou: não, investigamos, não teve venda de... Porque se comprovasse a venda, matava toda a operação spoofing lá, né? Mas é interessante esse negócio do Glenn. O Glenn ele saiu do Intercept porque ele tinha uma denúncia contra o filho do Biden e não deixaram que saísse lá. Mas depois ele... Agora, é interessante, porque quando você pega o depoimento do Delgatti, foi muito minucioso, né? Muito minucioso. Eu fiquei surpreso, Nassif. Ele poderia ter ficado calado, inclusive tinha um habeas corpus para isso, mas ele falou tudo. Tudo. Agora, é interessante quando você pega o Flávio Bolsonaro, que fala: pô, você disse que esteve aqui no dia tal assessorando a defesa. E, no entanto, o relatório da defesa foi um mês antes, que ele se recusou a responder qualquer coisa do Flávio Bolsonaro. Depois, a presidente aí a relatora da CPI, a deputada lá, colocou no Twitter a cronologia certa. Quer dizer, o relatório da defesa foi no final de novembro. Então, bate perfeitamente com a narrativa do Delgatti, que ele assessorou antes. E depois vem o Bolsonaro dar uma entrevista para a Jovem Pan, se eu não me engano, dizendo que ele conversou com o Delgatti, foi para outras coisas. E o Flávio Bolsonaro disse que o Delgatti era apenas mais um. Ou seja, todos admitiram o relacionamento com o Delgatti. Ô, Nassif, eu tenho uma imagem aqui da CPMI que mostra o pânico dos deputados e deputadas bolsonaristas. Eu quero mostrar para você, a Damaris, todo mundo aqui chocado com o teor das falas do Delgatti. Olha só esse close aqui, todo mundo ali paralisado, né? Calados. Eles mordendo não foram... mordendo o bico. E a Damaris Alves chegou a ponto de aparentemente ameaçar o Delgatti quando ela diz que ele corre risco de vida ou risco de morte. Então, essa cena aqui é emblemática. Olha o Nicolas Ferreira ali, quer dizer, ficou todo mundo quietinho, porque era muito contundente tudo que ele estava falando lá. A gente já vai mostrar trechos aqui do depoimento do Delgatti. Sobre essa imagem, Nassif, a coisa tá feia mesmo para eles, né? Tá feia. E agora, que agora não tem como. Às vezes você podia, por estratégia e tudo, poupar Bolsonaro. Falar: não vamos prender, porque ele vira Marte e tudo. Mas, à luz de tudo que apareceu, não tem paralelo na história do Brasil de um presidente tão explicitamente corrupto que nem o Bolsonaro. Não tem como. E o detalhamento. E pega a defesa, pega o chefe do Estado-Maior do Exército, dá o nome do coronel que fazia o meio-campo com o chefe do Estado-Maior do Exército. É arrasador, viu? Arrasador. E ele tem o celular dele, tem as mensagens, né? É interessante porque é um grande finale aí por uma ópera bufa aí. Uma ópera bufa, trágica e também cômica. Bufa, tragicômica. Aliás, é isso, né?
Olha, nós temos aqui repercussões já, porque o depoimento acabou, né? Hacker liga Bolsonaro a grampo em Moraes. É talvez a parte mais grave e que o Alexandre Isso. de Moraes deve ter arrepiado os cabelos quando viu isso aqui, né, o É. Nassif? Agora, é interessante aquele Fábio, não sei das coisas, que tem aquele sobrenome com um monte de Weigarten. pessoas. Vai gaita. Ele diz o seguinte: eu posso garantir que no primeiro círculo de Bolsonaro ninguém grampeou ninguém. Eu falei, filho, é primeiro ou é segundo círculo? Porque você tem um monte de matérias, até do Jamil Chad na UOL, mostrando a ida dos filhos para Dubai, para adquirir equipamentos de espionagem. De espionagem. Nós temos aqui uma matéria, com base em algumas fontes aí do GSI, dizendo que quando eles foram lá naquele avião todo, lá que o cara apareceu, o Eduardo Bolsonaro se vestiu de sheik e tudo, foram alguns caras do GSI, mas o que aconteceu? O Eduardo conversou com aquele general Heleno para o GSI não participar da licitação para eles adquirirem e montarem aquela GSI paralela. Então, tudo bate aí, a espionagem em cima, o grampo em cima do Alexandre Moraes, e essa história de que tinha coisas graves. As coisas graves tinham vazado. Aí